Olá, seja bem-vindo. Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com o Dr. Afonso César Polimante e com a doutora Mirna Zandonade Maia, cirurgiões especialistas em cirurgia vascular e endovascular. Eles são diretores da Clínica Vascular Mauá. Dr. Afonso e doutora Mirna, sejam muito bem-vindos ao Empresários de Sucesso. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, é um prazer estar por aqui também. Doutor Afonso, dando uma pesquisada rápida, nas mídias sociais, dá para ver a quantidade aí de formação e de informação que tem sobre você aí ao longo de muitos anos. Como é que foi essa trajetória e a escolha pela profissão e por essa área de atuação específica? Bom, em relação à formação, meu pai ele foi biólogo, depois de uma segunda fase ele fez como uma segunda faculdade de cirurgia, fez medicina. E acabou sendo meio que uma forma de se espelhar mais para frente, né? Eu acabei caindo na medicina por essa forma. Fiz medicina, depois fiz cirurgia geral, depois cirurgia vascular. E assim que terminei minha formação, eu fui contratado pela faculdade. Hoje eu dou aula lá na Medicina ABC. A fundação do ABC, ela em 2011, fim de 2010, 2011, ela assumiu um serviço numa cidade um pouco mais afastada do ABC, em Mauá. E eu acabei ficando como chefe de serviço naquele período. Trabalhando lá, nós sentimos a carência na região de um serviço de maior qualidade de atendimento. E daí veio a ideia de abrir o consultório. E foi assim que nós fomos parar lá. Doutor Afonso, a clínica tem 7 anos no mercado. Quais são os principais serviços que vocês oferecem aos clientes? Então, a grande maioria dos nossos pacientes, eles vêm com queixas de doenças venosas, quadros secundários a varizes, dor nas pernas, inchaço nas pernas no decorrer do dia, tá? Alguns pacientes nossos também apresentam também às vezes doenças arteriais, dificuldade de chegar o sangue nas pernas e precisam de alguns cuidados especiais. Nós temos também no consultório outras especialidades que não a cirurgia vascular. Temos um cirurgião plástico que trabalha conosco também e temos também uma nutricionista que também atua também em conjunto com os nossos pacientes. Uhum. Doutora Mirna, agora sobre o tratamento humanizado, Esse é um dos diferenciais da Clínica Vascular Mauá? Sim, eu acho que o grande importante dessa mudança nossa do mundo, que ele ficou mais dinâmico, mais evoluído, foi porque as pessoas deixaram de ter tempo para dar atenção aos pacientes. Muita gente atende com pressa, sem prestar atenção às vezes a outros sintomas, outras queixas do paciente. A gente preza para oferecer um atendimento, mesmo que mais demorado, mas um atendimento mais completo, enxergar o paciente de uma maneira total e não só uma parcela dele, não só a queixa da perna, ver também outras queixas, às vezes ele tem outras dores, outras dúvidas, às vezes ele não dorme, ou às vezes ele só queria uma orientação de exercício físico, alimentação. A gente preza para tentar de maneira mais completa possível atender ele como ser humano e na complexidade que o ser humano tem. Uhum. E doutora, as doenças vasculares, elas atingem grande parcela da população brasileira. Quando que a gente começa a identificar que precisa mesmo de um especialista? O corpo dá sinais e quais são eles? Então, a gente tem dois grupos principais de doenças, que são as doenças venosas e as doenças arteriais. As doenças arteriais, elas geralmente não costumam dar muitos sinais até que a gente tenha um problema grave, como você ter uma lesão na perna, alguma coisa assim. Então, a doença arterial, a gente tem que prestar atenção no que a gente desenvolve durante a vida. Se você come mal, gorduras, frituras, se você não pratica nenhuma atividade física, se você está acima do peso, ou se você tem casos na família de pacientes, de pai, irmão, primo, que teve algum problema de circulação arterial. A doença venosa ela é um pouquinho diferente. Ela é extremamente comum, é a doença que a gente tem mais comum, as varizes. Ela acomete bem mais mulheres do que homens e as mulheres já começam a sentir esses efeitos vendo os vasinhos pequenininhos que vão aparecendo. Uhum. E também, às vezes, quando usa muito anticoncepcional. O anticoncepcional ele piora um pouquinho do quadro clínico da doença venosa na perna.
Então, se você faz uso prolongado de anticoncepcional, se você começou a notar que apareceu algum vasinho, se a perna está inchada, doendo, qualquer coisa, procure um especialista, vá conversar com ele, ver o que você pode fazer para esse tipo de tratamento. Doutora Mirna, agora uma dúvida minha. Quando a gente percebe os vasinhos e não procura um especialista e os anos vão passando, o que pode acontecer quando não existe, né, um tratamento, um cuidado com isso? Então, o grande problema das varizes, né, dos vasinhos, é que eles vão cada vez mais evoluindo. A posição de você ficar em pé, a gente está na Terra, tem gravidade. A força da gravidade vai ajudar na dilatação desse vaso, que já está doente, e na piora desse quadro. Então, o que pode acontecer no final da doença? Como o sangue fica parado, ele não circula, aquela pele que está ali, ela sofre porque ela não tem um sangue novo com nutriente. Então, ela sente fome. Essa fome a gente começa a ver alteração na pele. A pele vai ficar ressecada, quebradiça. A gente pode começar a ter manchas. E o pior disso é abrir ferida, que é o que a gente não quer, por isso que vocês têm que ir antes. A ferida, a pele já morreu. Ela passou tanto tempo fome que ela literalmente morreu e abriu a ferida ali. Essa ferida, quando chega nesse quadro, é bem mais difícil da gente consertar, porque aí você pega infecção e aí a doença já está bastante avançada. Também tem tratamento, mas o ideal é que você previna, que você não passe por isso, porque apesar do tratamento, aquilo ali vai virar uma cicatriz, inevitavelmente. Doutor Afonso, quanto tempo costuma durar esses tratamentos? Esse tipo de tratamento ele varia muito de acordo com a doença pela qual nós estamos tratando. Doenças arteriais, por exemplo, uma falta de circulação na perna, tem mais métodos de controle e evitar complicações do que efetivamente uma cura. E quanto a doenças venosas, os quadros mais arrastados, os quadros mais avançados, com feridas e quadros mais elaborados, acabam tendo tratamentos às vezes um pouco mais arrastados. Quadros de doenças de vasinhos e queixas mais estéticas têm tratamentos relativamente mais rápidos, mas depende muito do aspecto do vaso e quais as opções de tratamento disponíveis para cada um, para cada tipo de paciente. E doutora Mirna, quando uma pessoa precisa, né, de um especialista nessa área, quais aí as orientações? Bom, quando você detectou qualquer sinal, seja os primeiros vasinhos, ou você tem alguém na família que teve algum problema vascular e você está na dúvida se você vai desenvolver aquela doença ou não vai desenvolver aquela doença, é importantíssimo você procurar um cirurgião vascular para ele tirar suas dúvidas, saber se você tem a doença mesmo e lembre-se, toda vez que a gente começa o tratamento, seja de qualquer doença, mesmo que você tenha na família e você tenha o gene, a sua evolução consegue ser muito melhor se você tratar mais cedo. Se você deixar para depois, com certeza a gente perdeu um tempo precioso que você não precisaria de algumas complicações que vão acontecer. Doutor Afonso, a clínica hoje é uma referência em tratamentos e cirurgias vasculares. Agora, olhando para o futuro, quais são as perspectivas, os planos, os próximos passos? Bom, nós já estamos há 7 anos no mercado lá na região e o que nós temos visto é que assim, nós tivemos e estamos tendo a oportunidade de levar a tecnologia para a região e o que tem de tratamento de ponta para aquela região. E a nossa ideia é continuar levando cada vez mais atendimento humanizado e de qualidade para a região no que concerne ao nosso serviço. Doutor Afonso, doutora Mirna, muito obrigada pela participação de vocês no Empresários de Sucesso, obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Eu conversei com o doutor Afonso César Polimante e a doutora Mirna Zandonade Maia, cirurgiões especialistas em cirurgia vascular e endovascular e diretores da Clínica Vascular Mauá. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!